Aí nós vamos ver hoje um pouquinho, né, sobre a evolução da tabela periódica, né? A gente já estudou os modelos atômicos, a gente já viu já como é que se deu essa evolução, né? Como foi modificado com o tempo, né, o modelo atômico. Então, esta evolução dos modelos atômicos, né, a gente viu que deixou um campo muito fértil, né, para os experimentos em química, né? Visto que no decorrer do tempo, e principalmente no decorrer do século XIX, houve uma descoberta quase que exponencial dos elementos químicos, né? Então, antes, né, com os primeiros modelos de Dalton, de Thomson, não se tinha tanto estudo sobre a massa das moléculas, sobre o peso molecular, sobre quais elementos constituíam todos os materiais existentes na época. E com a descoberta desses novos elementos, até eu coloquei grifando aqui, né, houve o quê? Um surgimento da necessidade de agrupar esses elementos, né? A gente sabe que é uma tendência natural do ser humano de se organizar as coisas, né? Nós temos essa tendência natural, né? Quando a gente vai para um supermercado, né, a mãe de vocês, a primeira coisa que faz, eu acredito que boa parte, né, é o quê? Colocar no papel tudo aquilo que vai ser comprado, né? Só que não se coloca num papel de qualquer modo, né? Elas vão colocando no papel e agrupando de acordo com a necessidade, né? Elas se colocam no papel itens de limpeza, aí coloca todos os itens de limpeza. A minha não. Às vezes tem gente que não tem essa preocupação com a organização. Não estou dizendo que. Mas é por isso que todas as vezes vai esquecer alguma coisa, né? Mas o ser humano ele tem essa tendência de se organizar, né? É uma tendência nossa natural. Quando a gente vai para a escola, né, ou vai para a universidade, a primeira coisa que se deve fazer é organizar para ver o quê? Quais são as disciplinas que vão ser dadas hoje, a matéria. Todo mundo faz isso. Mesmo inconscientemente, nós temos essa tendência de agrupamento e de organização. Mesmo aquele que é mais bagunçado, ou alguém já ouviu de outra pessoa aquele termo, a minha bagunça é organizada, né? Então, até na bagunça, existe um padrão de organização, existe um agrupamento. Então, isso é natural do ser humano. Então, também, com a descoberta desses elementos, também era natural de se haver uma tendência de se organizar esses elementos. Mas de que forma esses elementos deveriam ser organizados? Então, aqui temos alguns tipos de agrupamentos ao qual foram feitos, né? O primeiro foi as tríades de Daubernier, né? Opa, pode falar, quem quiser falar. Professor, o vídeo deu uma travada aí. Como é? O vídeo deu uma travada aí. Eu não sei se foi só aqui. Os outros aí, vocês travaram também? Tem algum de vocês com vídeo travado? Não, acho que é só o seu. Aqui tudo normal, professor. Pronto. Eu acho que é só Professor, você. essa aula vai ser gravada, Está sendo gravada já. certo? Porque caso de algum problema aqui na internet, aí eu assisto depois. Mas eu tô Tá bom. assistindo, pode continuar. Pronto. Então, o primeiro tipo de agrupamento foi as tríades de Daubernier, né? Na qual ele agrupou os elementos químicos, até eu botei como um exemplozinho, né? Um elemento químico, os elementos químicos qualquer, né? X, Y, Z, ele agrupou como o elemento químico central, teria a média aritmética do seu antecessor e do seu sucessor.
Então, aqui no exemplo, um elemento químico Y de massa atômica 2, né? E o elemento que antecede a ele tem massa atômica 1 e o sucessor a 3, né? Bastaríamos nós somarmos, né? 3 mais 1 e dividir pelo número de elementos, o que sucede e o que antecede, seria 2, né? Então, daria 4 dividido por 2 e daria a massa atômica do elemento químico central. Só que esta divisão causava muita estranheza e e essa média aritmética muitas das vezes não batia com o número central, né? Dava aproximado, né? Ou às vezes um pouco distante do número central. Então não era um tipo de agrupamento dos melhores, tá? Mas era o que se dispunha na época, né? Lá em 1829. Então, era o que existia como forma de organização. Então, a gente vê aqui um padrão que as primeiras pessoas a se pensar em organização dos elementos químicos foram os franceses, a qual a gente vê Daubernier, depois a gente vê Charcot-Toys, e aí ele organizou os grupamentos de elementos no chamado parafuso telúrico, né, na qual os elementos eram organizados em ordem crescente de massa atômica ao longo de um cilindro, onde a gente pode ver aqui. Esse seria o parafuso telúrico de Charcot-Toys, e cada elemento iria decrescendo, ou iria, no caso aqui, descendo esse parafuso, de acordo com o aumento de sua massa atômica. Um dos problemas desse tipo de agrupamento era que sim, era para ter ensinado no 9º ano. Às vezes tem esse pequeno problema, Samuel. A gente está tentando sanar aqui, né? Então, esse problema de se agrupar é porque quando nós começarmos a falar sobre as propriedades de cada grupamento de elementos, começavam a misturar os elementos por conta da massa atômica. Então, a gente tinha grupos em que tínhamos gases, metais, metalóides. Então, não tinha ainda uma organização perfeita em termos de propriedades químicas dos elementos até então descobertos, né? Mas já era um avanço em recorrência ao primeiro tipo, né? Que já foi em 1862. Então, a gente já vê que com o passar de pouco tempo, né, a gente já vai tendo um ganho organizacional, como eu posso dizer, né, nos tipos de agrupamento para a formação da tabela periódica, né? Então, aqui já os ingleses, né, Newland, organizou a tabela em oitavas, né, na qual ele levou em consideração as notas musicais. Então, ele organizou em termos da escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E colocou em cada oitava os elementos correspondentes, né, das colunas, né, de acordo também, levando em consideração a massa atômica, né, das notas musicais. Aí aqui os últimos dois, que no caso é a tabela de Mendeleev e a tabela de Henry Moseley, né, já vai ter o aspecto ao qual nós conhecemos hoje. Eu posso apagar aqui o iniciozinho do quadro? Alguém quiser copiar? Professor, Oi. tem como o senhor baixar a câmera só um pouquinho para a gente conseguir ver a lousa toda? Melhorou?
Não, ainda não. Melhorou, professor. Tá certo? Né? Então, já no finalzinho do século XIX, lá para 1870, né, Mendeleev começou a levar em consideração não só a massa atômica, né, mas sim a ordem crescente do número atômico ao qual já havia sido descoberto. Né? Então ele começou a organizar a tabela. Vou só apagar aqui. Mendeleev começa a organizar a tabela dessa maneira. Onde eu tenho o grupo 1, 2, 3. E ele começa a colocar os elementos. Lítio, berílio, boro, sódio, magnésio, alumínio. Então vocês começam a notar que nos grupos que Mendeleev começa a organizar, já vai ter a característica das nossas famílias. Veja que a família 1 que Mendeleev sugeriu inicia-se igualmente com o que a gente tem hoje na tabela periódica: lítio, sódio, e assim vai descendo, potássio, né? Na segunda, berílio, magnésio, né? Cálcio. Na terceira, boro, alumínio, né? E assim por diante. Então, os elementos que haviam sido descobertos até o período de Mendeleev, ele conseguiu agrupar já no modelo em que nós vemos hoje. Né? E aí o último, que já foi em 1913, que foi Henry Moseley, aí sim, aí ele, com a contribuição já nesse período, já tinha os enunciados de Bohr, né, sobre as camadas eletrônicas. Então, Moseley já sugere a formação daquela tabela que nós conhecemos hoje. Então, naquela tabela, já com os conhecimentos da estrutura atômica formulada por Bohr, né, na qual ele dividia a tabela em camadas, né, a eletrosfera em camadas de energia, né, então ele fez a mesma coisa. Ele divide a tabela periódica em camadas, onde a gente temos que cada linha horizontal da tabela periódica é uma camada. Então, a gente coloca aqui Professor, Olha, essas camadas, ou essas setas que ficam na horizontal são as camadas K, L, M, N. justo.
Com certeza. São as camadas de valência que já foram definidas pela estrutura de Bohr. Aí são as camadas. 1, ou K. 2, ou L. 3, ou M. 4, ou N. E assim por diante até a camada 7, ou P. Agora eu me A última camada, hein, gente? Agora eu esqueci. É que Q, né? Que tá certo. Ó, então, ele dividiu essas linhas horizontais representando as camadas de valência. Então, em cada linha nós temos. Então, vamos ter quantas camadas? Ou quantas linhas horizontais? 7. 1, 3, 4 e 7. E as colunas, no caso, são as linhas verticais, nós vamos ter as famílias, né? uhum, vamos ter a representação, vou colocar aqui mais na frente, na qual a gente tem também um outro tipo de divisão. Né? E quais são? Nós temos duas divisões na tabela periódica. Nós sabemos que nesta região aqui, onde eu tenho os metais, ele tem uma distribuição, ele tem uma denominação. E aqui, ó, nessa região inicial e essa outra região, eu também tenho uma outra caracterização desses elementos, na qual ele distribuiu como elementos representativos e elementos de transição. Então, onde é que ficam os elementos de transição? São os elementos nós vamos notar que são os elementos que terminam na sua camada de valência com os orbitais d. E aqui são os elementos representativos, são os elementos que terminam nas subcamadas S e na subcamada P. Está todo mundo conseguindo entender, pessoal? E a camada F, professor, não entra, não?
Sim, a camada F, como você pode ver na tabela de vocês, né, é uma camada à parte, né, na qual estes elementos que ficam fora da tabela periódica, eles ficam por um sentido, porque são elementos que na sua constituição não são eletronicamente estáveis. Eles têm um tempo de meia-vida. Então, esses elementos da subcamada F, nós vamos dar mais ênfase no estudo deles quando a gente estiver falando sobre leis de reatividade, né? Ou quando a gente estiver falando de cinética química. Quando a gente for falar lá de tempo de meia-vida, né? Equações de primeira ordem, de segunda ordem. Então, aí vai entrar muito o decaimento desses átomos. Aí a gente vai poder estudar só essa parte da tabela na qual os elementos constituem os subníveis F. Né? Então, a princípio, na tabela periódica, é mais abundante, mais fácil de se estudar os elementos S, P e T. Né? Os F, como a maioria pode estar vendo, são elementos que são feitos em laboratório. Então, a grande maioria eles não existem na natureza, né, de forma espontânea. Então, eles servem para a gente ver decaimento, né, dos elementos. Então, eles têm um tempo de meia-vida para existirem. Existem, no caso, tem átomos, que a gente também vai ver no decorrer do assunto. E o átomo mais pesado e estável, né, no ambiente é o chumbo. Né? Os elementos após eles têm um tempo de meia-vida. Então, eles se degradam com o tempo até a formação do chumbo. Conseguiu entender? Sim, professor. Bom, então, a gente já tem essas primeiras divisões. Então, note que a tabela, né, de Moseley, ele já tem características, né, na qual a gente já utiliza até hoje, né? Então, quando ele dividiu lá a tabela em 1913, ele já levou em consideração as representações das camadas de valência, que no caso seriam as nossas linhas horizontais, né? As linhas verticais são as representações das famílias, a qual vocês já sabem que é aquelas famílias alcalinos terrosos, mas esse nome não se utiliza mais, né? Agora dá-se somente pela numeração, então aqui a família 1, a família 2. Nós temos aqui 10 famílias aqui dos elementos representativos. Aí a gente passa a família 13, 14, 15, 16, 17, até chegar à última família, que é a família 18, que é a dos gases nobres. Então, aquela representação por alcalinos, família dos alcalinos terrosos, família do boro, dos halogênios, calcogênios, não se usa mais. Né? As representações hoje em dia só é família 1, 2, família 13, 14, 15 e assim por diante. Já para vocês não ficarem com aquele nó na cabeça de ter que decorar nome de família. Já facilita um bocado. Ô, professor. Oi. Na minha tabela periódica que eu tô olhando aqui, tem tipo assim, família 1A, família 2A, aí tem 3B, 4B, 5B. Como assim? Não, porque às vezes é uma forma estrutural de se organizar, mas não se utiliza mais. Né? Essas famílias são o que dizem família representativa, aí coloca família A. Né? É uma forma de você representar pela linguagem alfabética. Então, as famílias que vêm primeiro no alfabeto é o A. Então, a família de elementos de transição, que seriam o segundo, né, nível de importância na tabela, são os B. Mas é só a questão de notação. Mas hoje em dia é só família 1, 2, 3, 4 e assim vai até chegar na família 18. Estou entendendo, professor. Antigamente se iniciava como família, tinha família S, família dos elementos D, família dos elementos F, P e a família isolada, que é a dos gases nobres.
que é até uma discriminação quando fala família dos gases nobres, né? Porque sempre se levou em consideração a questão de que quem era rico não se tinha interesse de se conviver com os demais, então os elementos que não se associavam com os outros eram tidos como gases nobres, né? Então a gente vê que a tabela periódica, desde quando se formou, sempre tem essa questão de discriminação, né? Então a gente vai ver, a gente já viu que essas linhas são os elementos, são as camadas de valência, as linhas verticais são a representação das famílias, e as divisões da tabela periódica nós vamos estudar três. Essa primeira divisão, ao qual nós temos duas famílias, né? Que são os elementos que terminam na sua última camada, né? Nos subníveis S. Estes elementos aqui, que são os elementos de transição, são os que terminam na sua última camada nos subníveis D. E esses elementos serão estudados com mais ênfase quando a gente estiver falando no próximo assunto de ligação de valência, na teoria do orbital, né? Esses elementos eles têm uma característica bastante especial, que é formar ligações e chegar ao estado de menor energia, ou um estado mais, como é que eu posso dizer, mais estável, né? Com um número maior de elementos, de elétrons. Então, quando a gente vê sobre aquelas regras de distribuição de Linus Pauling, a regra do octeto, né? Esses elementos de transição, eles não obedecem bem a esses tipos de regras, né? Por conta justamente desta distribuição dos subníveis D. E aqui, como os outros dois, são os elementos ao qual a camada de valência são terminadas nos subníveis P. Então aí, já conhecendo a tabela, como ela se divide, né, a gente também tem algumas excentricidades, né, que são algumas exceções à regra. Que é justamente quando a gente fala, né, do hélio, né? É um caso na qual ele tem dois elétrons na última camada, né? E ele se completa assumindo características e propriedades de um gás nobre. O outro é justamente o hidrogênio, que muitas das vezes ele está constituído nesta primeira camada ou fora da própria tabela, né? Eu acredito que tem algumas tabelas de vocês que o hidrogênio é fora dessa camada, né? Na minha é fora, só que indica que é a primeira. Pronto. Por quê? Já no meu fica junto, só que com outra cor, como se fosse alguém diferente do meio. Então, porque o hidrogênio, né, apesar de ter apenas um elétron, né, ele tem características parecidas com todos os outros elementos da tabela periódica da primeira camada, do lítio, do sódio. Ele tem aquela tendência natural de perder aquele único elétron que ele tem. Ele tem uma frequência muito grande de perder. Por isso que ele faz ligações com a maioria dos elementos, por conta dessa facilidade de perder esse único elétron. Em muitas das tabelas colocam ele junto aos demais elementos da primeira coluna, porque todos eles também têm essa tendência muito grande de perder esse único elétron que eles têm na sua camada de valência. Não tão com tanta frequência quanto o hidrogênio, né? Por isso o hidrogênio está presente na maioria dos compostos. Porque é como se ele fosse aquele viciado e não ele não pode ver a oportunidade de se ligar com alguém. Se ele vê alguém sem o braço dado, ele está lá se ligando. Mesmo que você não queira, mas ele está lá.